É sempre bom lembrarmos que todo culto deve haver reverência e atenção, mas mais ainda no momento de pregação. E nós precisamos ensinar os nossos filhos mais infantes a ter esse momento em grande conta, porque eles também são ministrados pela palavra. Nossos filhos pequenos, de 1, 2 anos, 3 anos, estão ouvindo a palavra e estão entendendo conforme a sua capacidade por meio do Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas vezes seu filho começa a cantar músicas e falar determinadas coisas desde pequeno, porque ele tem ouvido a palavra. E esse momento é extremamente singular na vida dos nossos filhos. Não deixe ele dormir na hora da pregação. Eu sei que existem crianças menores, mas eu estou falando de crianças menores. Faça com que ele preste atenção o máximo possível nesse momento, porque isso é de grande valor, não somente para ele, como também para Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 2 a 4, dando sequência à exposição no Sermão do Monte. Falamos pela manhã no verso 1, e agora nós vamos tratar aqui os versos 4 a 5. Palavra do Senhor em Mateus 6, verso 2, diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe na exposição, no entendimento da sua palavra. Senhor Deus, Pai bendito e santo, nós pedimos, ó Pai, nesse momento em que a tua palavra será exposta, pedimos que o Senhor traga, Pai, luz ao nosso entendimento, descortinando essas verdades eternas diante de nós, fazendo com que o nosso coração se abra para o ensino, para as advertências e para as admoestações que a tua palavra nos faz, ó Deus. Conduza o teu povo nesse entendimento. Livra-nos, ó Pai, das distrações. Livra-nos, ó Deus, de todo embaraço na mente, no coração, para que a tua palavra, Pai, seja recebida em nossos corações como em terra fértil. Fica com a tua igreja, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos visto nessa nova sessão aqui do Sermão do Monte que o Senhor ele está desenvolvendo aí a perspectiva da justiça do reino de Deus. Então nós temos falado aqui que essa perspectiva ela tem a ver com a glória de Deus, ou melhor, tem como alvo a glória de Deus, e
aqueles que estão envolvidos nesse reino, aqueles que foram chamados pelos senhores que estão envolvidos nesse reino, consequentemente, eles devem expressar uma justiça de acordo com as normas desse reino. E nós falamos pela manhã que Deus é esse Deus galardoador, esse Deus que recompensa aqueles que vivem e desempenham no mundo as suas obras de acordo com a vontade de Deus. Então, o Senhor aqui, ele está trazendo essa realidade diante dos seus discípulos, enquanto ele combate aquele tipo de falsa espiritualidade, ou melhor, dessa justiça hipócrita dos escribas e fariseus, estabelecendo assim essa justiça verdadeira que os filhos de Deus precisam expressar. Então, fazendo esse contraste aí. E uma vez anunciado esse princípio geral no verso 1, agora são tomadas uma a uma aquelas ilustrações que descrevem o centro da religião judaica, não é? E no contexto de Jesus, que nós falamos aí pela manhã, eram usadas como um meio de expressar piedade e espiritualidade, que eram dar esmolas, a oração e o jejum. Jesus usa essas três ilustrações para trazer essas realidades diante dos olhos dos seus discípulos. O Senhor dá aqui então mais um passo no aprofundamento cristão acerca da lei, no entendimento acerca da lei de Deus, a fim de que tenhamos uma clara visão desse quadro. Que quadro? Nós falamos pela manhã, né? Do que significa a justiça dos filhos de Deus exceder em muito a dos escribas e fariseus no que diz respeito à obra ou a esse serviço de misericórdia. E agora nos versos 2 a 4, nós temos a primeira ilustração das três que seguem essa exposição, que vão expor o tipo de justiça deficiente que os fariseus exerciam na sociedade, diante da vista dos homens, como uma obra hipócrita, e que nós devemos, aqui pelo ensino do Senhor Jesus, nós percebemos claramente isso, que nós devemos não evitar fazer, mas fazê-las diferente, fazê-las de forma diferente das motivações que eles usavam e faziam isso. Agora então no verso 2 em diante aí nós temos: quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A primeira questão que precisamos destacar aqui nesse ponto é que o Senhor, ele não está de forma alguma rechaçando ou dispensando essa obra de caridade ou essa obra de misericórdia entre seus discípulos, de dar, usando essa expressão que o texto tem aí, dar esmolas, não é? Ele não está rechaçando isso ou dispensando os seus discípulos dessa obra, como se fosse uma obra inútil ou desnecessária. Quando nós olhamos para a Escritura como um todo, nós vamos perceber que esse é um princípio bíblico que corre desde o Antigo Testamento. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 15. Vamos perceber a base e o fundamento do que o Senhor está falando aqui e ensinando aos seus discípulos. Veja, capítulo 15 de Deuteronômio, 7, verso 7. Capítulo 15, versículo 7 até o 11, diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos,
em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. E aqui temos uma expressão, uma palavra que expressa exatamente aquilo que nós vimos pela manhã, o Senhor trazendo esse alerta. Verso 9: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhe darás. Mais uma vez: e não seja maligno teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, obviamente, aqui em Mateus 6, verso 2 a 4, o Senhor não está desfazendo esse princípio, o Senhor não está atropelando esse princípio e negando, mas ensinando que não devemos ostentar nossa piedade ao mundo, ao fazer essas coisas, ao cumprir essas coisas. É marcante, interessante, esses dois versos que nós temos aí, verso 9 e 10 de Deuteronômio: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, e não seja maligno no teu coração, justamente dentro desse princípio que nós falamos de manhã, dessa vigilância cristã que precisa estar presente na nossa vida. Então o Senhor, ele está justamente apontando nessa direção, dizendo: esses princípios permanecem. O ponto aí é justamente essa ostentação, a motivação por detrás de fazer tal obra, porque é exatamente isso que os hipócritas fazem, ou na época de Jesus, ali naquele contexto imediato ali, eles faziam. A ênfase principal aqui então reside no fato de que as doações, a ajuda aos necessitados devem ser feitas para a glória de Deus, assim como cada ato da nossa vida deve ser feito para a glória de Deus. Em última instância, irmãos, Jesus está ensinando que a caridade, que a ajuda e essa obra de misericórdia é um ato de adoração. É um ato de adoração ao Senhor. E o ponto é exatamente esse. Perceba bem, embora essa obra feita aos homens, não é? Como o nosso próximo, esse ato é uma expressão bondosa da graça e misericórdia recebida das mãos do Senhor, e é uma resposta grata do coração regenerado a Deus. Portanto, um ato de adoração ao supremo provedor das nossas vidas, que nos supre e que nos supriu aquilo que é essencial, e então nos suprirá em todas as outras coisas que necessitamos para a nossa vida. É isso que a palavra do Senhor vai dizer em Romanos, não é? É exatamente isso. Temos recebido em Cristo, Ele tem nos dado Cristo, e não nos dará juntamente todas as coisas, essas coisas que necessitamos. É por isso que as
boas obras no sentido verdadeiro, e isso aqui é muito interessante observarmos. É por isso que as boas obras, no sentido autêntico da coisa, elas não podem ser feitas pelos incrédulos. Elas não podem ser feitas de fato pelo incrédulo. Embora eles possam em alguns momentos, em muitos momentos, fazer coisas boas, essas coisas são apenas pueris, obras de palha, que não podem agradar a Deus, porque são feitas fora de Cristo, fora da fé, e portanto são pecaminosas. Romanos 14, 23, tudo que não provém de fé é pecado. Esse é um ponto que nós precisamos dar atenção, e a nossa confissão de fé visualiza isso de forma precisa, esse princípio aqui. Veja, quem quer entrar na aula que vem aí seguinte, próxima exposição da confissão, veja o capítulo 16, diz assim, da confissão, seção 7, preste bastante atenção: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisa que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de um coração não purificado pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, que é o que? A glória de Deus. E a confissão coloca isso, né? Esse fim justo, a glória de Deus, são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Vocês conseguem perceber essa realidade que nós estamos vendo aqui? As nossas obras, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. As nossas obras não podem carregar essa marca, essa mancha de ostentação pessoal, essa busca desenfreada por fama e prestígio dos homens, como os ímpios fazem. Como esse coração regenerado está em busca de afirmar-se diante dos homens. Nossas obras precisam ser feitas em Cristo, com esse fim, em sinceridade, em sincera adoração a Deus, com o intuito de adorar ao Senhor. Veja a realidade do que Provérbios 19 e 17 vai nos dizer. Abra Provérbios 19, verso 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o seu benefício. Veja, então, a obra de socorro ao necessitado, seguindo o uso do termo aqui de dar esmolas, é uma forma legítima de glorificarmos a Deus, oferecendo a Ele a nossa gratidão. Como? Atendendo a necessidade dos seus filhos. Como você, como pai, se alegra, tem o seu coração alegre quando alguém faz bem ao seu filho. O princípio aqui é esse. Quando alguém procura agradar ou fazer um bem ao nosso filho, o nosso coração se alegra, o nosso coração se deleita.
nessa obra que é feita. Assim é o Senhor para conosco, quando nós olhamos e refletimos essa graça, essa misericórdia que nos foi concedida aos filhos de Deus, aos nossos irmãos, aqueles que estão em necessidade, quando os nossos olhos percorrem pelo povo de Deus, com o fim de glorificar a Deus, de agradar ao Pai. Deus se agrada disso, assim como nós nos agradamos daqueles que fazem bem aos nossos filhos. E existe um texto que ele ilustra claramente essa realidade diante dos nossos olhos. Abra Mateus, capítulo 25, versos 31 a 40. Veja como isso é colocado diante de nós de forma clara. Mateus 25, 31 em diante, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora veja verso 35: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja a seriedade e a importância do princípio que nós estamos vendo aqui. Isso é um ato de adoração ao Senhor, quando feito em Cristo, com um propósito correto. É um ato de adoração porque ele é feito em fé. Na fé que Deus nos suprirá, na fé de que Ele é o nosso real provedor e não nós mesmos. E Ele nos dará, segundo a sua misericórdia, tudo o que nos for necessário para a vida. Existe um exemplo, eu creio que fique bem claro com relação a isso, o exemplo de Caim e Abel, né? Deus rejeitou uma oferta e aceitou a outra. Por quê? Alguns vão dizer que é porque uma era de sangue e a outra não. Não é assim, né? Isso não é verdade. As ordenanças divinas deixarão isso absolutamente claro, que as ofertas de manjares eram perfeitamente aceitas, ou seja, as ofertas aceitáveis não se restringiam apenas às ofertas de sangue. No Novo Testamento, nós então vamos aprender por que a oferta de Abel foi aceita, foi aceitável a Deus, porque foi feita em fé. Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A adoração parte desse princípio desde o Antigo Testamento, desde os primórdios. A adoração, então, no Antigo Testamento tinha os sacrifícios como forma de expressão
os quais deveriam ser sacrifícios de louvor e não sacrifícios para inflamar o ego do doador e enobrecer aquele que faz, aquele que dá. Veja que interessante, duas pessoas se apresentando diante do Senhor e colocando duas ofertas diante do Senhor. A motivação do coração de um determinou a aceitação e a rejeição dessa oferta perante o Senhor. Você pode fazer a mesma coisa duas vezes. Se na primeira motivação estava errada, motivação pecaminosa, distorcida, fora desse eixo, ela vai ser rejeitada. Mesma coisa com o princípio, a motivação ajustada, alinhada para a glória de Deus, será aceita. Interessante observarmos isso. Então, assim como o autor aos Hebreus, o autor de Hebreus faz distinção entre os sacrifícios que são feitos na fé, e os que não são, aqui em Mateus 6, verso 2, Jesus também faz distinção entre a adoração, ou melhor, a doação feita com sinceridade e em adoração ao Deus verdadeiro, que nos supre, com aquelas feitas em hipocrisia, de forma distorcida. Veja o texto, Mateus 6, verso 2 em diante. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O ponto aqui, irmãos, é que quando os hipócritas dão alguma coisa, quando eles exercem essa obra de misericórdia, eles procuram formas de assegurar, de alguma forma, não sei, mas de assegurar que o povo preste atenção nisso, que as pessoas prestem atenção nisso, no que eles estão fazendo. O hipócrita é, por definição, um ator. Ele é, por definição, um ator. Tenha ele consciência disso ou não, ele é um ator. Palavra grega traduzida aqui por hipócrita, a princípio significa aquele que atua. Aquele que atua. Em termos práticos, uma pessoa hipócrita, ou melhor, uma pessoa é hipócrita porque se apresenta como alguém espiritual e generosa e que sinceramente deseja a aprovação de Deus e bem-estar das pessoas, porém, na realidade, no fundo do seu coração, elas de forma alguma estão buscando agradar a Deus ou ajudar o próximo de fato. Antes, sua doação é calculada para impressionar os outros e estabelecer a sua reputação em cima do que ela faz. E essa normalmente é a motivação por trás de um coração hipócrita. Atrair para si a atenção ao doar, tocando trombetas. Essa normalmente é a motivação que está por trás, atrair a atenção para si. E aqui eu queria que você percebesse a sutileza com que essas coisas podem tomar o nosso coração, como parasitas que tomam uma plantação e infecta. Essas coisas podem tomar o nosso coração e nos infectar as nossas motivações no serviço
ao Senhor, ao atender o necessitado, ao agir com misericórdia. Eu creio que até aqui já tenha ficado claro que esse princípio, né, que dar esmolas significa ajudar pessoas, conferindo ajuda em casos de necessidades, né? E aí os exemplos são bem práticos, né? Doando dinheiro, aconselhando, dedicando tempo ou fazendo qualquer outra coisa que possa prestar de fato ajuda aos nossos semelhantes. Mas o que eu queria que você percebesse é que tudo isso pode ser feito de forma errada. Tudo isso pode ser feito por motivações carnais, por motivações que não procedem do princípio estabelecido pelo Senhor. E o Senhor condena esse tipo de encenação, porque é uma encenação, cujo objetivo é a autoproclamação de uma dita piedade. Vejam como eu sou um homem piedoso, olhem para mim, eu sou piedoso, olha. Vejam como eu sou um homem piedoso. Irmãos, esse é um tipo de obra feita fora de Cristo, e que por mais que de alguma forma você possa estar fazendo bem, Deus não se agrada. Portanto, a única recompensa que se pode esperar de uma obra hipócrita é aquilo que ela se propõe a buscar, como nós falamos pela manhã, o louvor dos homens. O louvor dos homens é tudo que o hipócrita terá. O resultado é exatamente esse que nós temos aí. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? O aplauso dos homens, o louvor dos seus semelhantes. Eles já receberam o seu galardão. Eu queria te chamar a atenção aqui para isso. A linguagem que Mateus usa aqui é uma linguagem que aparece em contratos da antiguidade, que era comum em contratos da antiguidade. Esse tipo de linguagem que Mateus está empregando aqui, isto é, quando os homens dão hipocritamente, chamando a atenção para si, a fim de serem vistos por seus companheiros, então é como se Deus escrevesse sobre suas vidas: está pago. Eles estão pleiteando por algo, eles estão correndo atrás disso, eles estão almejando isso, como se eles estivessem lavrando um contrato. Eu quero isso, eu quero louvor, eu quero que os homens me vejam. Está pago. Deus escreve sobre suas vidas hipócritas. Esse é o selo dos hipócritas. O texto aqui está nos chamando a atenção, irmãos. Não pense você e eu, claro, que nós estamos livres de tal pecado. Não estamos. Eu volto a reiterar aquilo que eu falei pela manhã. Precisamos guardar e vigiar o nosso coração nesse sentido. Como exercemos misericórdia? Como fazemos aquilo que é bom e justo? A motivação dirá muito sobre isso. E aí, seguindo a exposição, a seguir nos versos 3 e 4, o Senhor nos provê o ensino de como devemos agir piedosamente, então,
como os seus discípulos devem agir, então, no auxílio daqueles que precisam. Verso 3: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É interessante aqui nesse ponto notarmos que o Senhor, Ele não para na questão de não anunciarmos, usando esse termo que Ele fala, né, tocar trombetas. Ele não para simplesmente nessa questão de não anunciarmos os nossos feitos de misericórdia aos outros e chamar a atenção dos outros, mas Ele vai além e diz: nem mesmo a sua mão esquerda saiba o que a mão direita faz. Isso à primeira vista pode soar bem emblemático, bem embaraçoso. No entanto, é extremamente necessário que entendamos isso para o nosso próprio bem. Na prática, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita significa que, tendo feito tudo secretamente, ou seja, sem anunciarmos aos outros, agora não devemos manter um registro secreto, como uma espécie de caderninho, anotando ali: eu fiz isso, fulano, 1, 2, ciclano. A ideia aqui é literalmente essa: não contabilizar, não manter nenhuma espécie de registro em que possamos ser tentados à vaidade, ao orgulho, e em secreto nos inflar, como quem se admira secretamente no espelho e diz: olha como eu sou piedoso, como eu sou um homem justo. Os fariseus eram assim. Os fariseus faziam assim. Lembra da oração? Os 2 homens sobem ao templo para orar. Aí chegam lá o escriba, o fariseu e o publicano. Aí o fariseu: ó Senhor, olha a oração. A gente vai ver, né, a oração mais à frente, na próxima exposição. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, não sou como esse pobre publicano. O princípio aqui é: não haja dessa forma, não contabilize, para que você não caia na tentação da vaidade, do orgulho, de se ensoberbecer com a sua própria atitude de misericórdia. E a razão, irmãos, caminhando para o fim, a razão por que não devemos fazer isso é muito simples. Deus é que deve contabilizar isso. Na verdade, é o nosso Deus quem contabiliza isso, que tem contabilizado tudo isso. Verso 4: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Te recompensará. Irmãos, é o Senhor quem tem esse registro de forma legítima e segura. A conta perfeita das nossas obras. E somente Ele poderá nos retribuir de forma justa e devida. Somente o Senhor. Veja Apocalipse 22. Abra Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse 22, 12 diz:
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos vai dizer a mesma coisa, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu queria concluir aqui com algumas aplicações práticas a nós. A primeira coisa aqui é que as obras de misericórdia são um princípio bíblico e devem fazer parte da vida da igreja. O povo de Deus não pode se esquivar disso. Nós não podemos fazer vista grossa. Eu queria aqui relembrar os irmãos do que os nossos documentos dizem sobre isso, do que a nossa confissão de fé trata no que diz respeito a essa assistência, a esse cuidado que deve fazer parte da vida da igreja. No capítulo 26 da nossa confissão de fé, na seção 2, vai dizer: os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade, comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que atendam a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Esse é um princípio estabelecido pelo Senhor na sua palavra, e ele deve fazer parte da vida da igreja. Nós não podemos simplesmente estar ligados ao corpo de Cristo e negligenciarmos a necessidade dos membros que compõem esse corpo. É interessante o que Tiago vai dizer no capítulo 2. Abra Tiago, capítulo 2, versos 15 a 17. E eu já estou encerrando. Tiago 2,15 vai dizer: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A fé que aceita Cristo, a fé que reconhece Cristo como seu Salvador e abraça as verdades do Evangelho, ela não está só interessada naquelas coisas intelectuais, naquelas coisas como aquele princípio de Platão, né? Lá no mundo das ideias, que vive lá sei de cor as institutas, sei de cor mas esse conhecimento não toca o chão, não toca a realidade. Qual é o proveito disso? Diz o texto. E eu termino justamente apontando essa realidade. Nós não podemos ser homens verdadeiramente piedosos, deixando de fazer o bem, de exercer misericórdia ao que está em necessidade. Tiago, ele mais à frente, ele vai dizer: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Por outro lado, devemos deixar esse alerta e ter isso fixado em nossos corações. Quando fizermos isso, quando tivermos
caminhando rumo à execução de tudo isso, que tenhamos discrição, que não usemos da necessidade do próximo para promover a nossa pessoa, mas que vejamos nisso um meio de glorificar o nosso Deus, que vê em secreto, Nosso coração precisa ser guardado e vigiado com relação a essas coisas, porque o nosso coração é corrupto. Que o Senhor, irmãos, possa nos conduzir nesse princípio que é tão fundamental e importante na vida da igreja, que faz com que o povo de Deus caminhe nesse mundo de forma agradável aos olhos do Senhor. Eu queria orar com os irmãos nesse momento. Senhor Deus, Pai Santo, nós rogamos e colocamos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor nesse momento. Após a exposição dessas verdades a nós, pedimos graça, Senhor, na realização da Tua obra, na realização dessas coisas. Nós somos fracos, ó Pai, somos necessitados, precisamos de Ti, até para o bem que empreendemos realizar. Nós não podemos fazer isso sozinhos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, guarda a Tua igreja, que o nosso coração, ó Deus, seja fortalecido nessas verdades, para o nosso próprio bem, para a edificação do Teu povo, glória do Teu santo nome. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Cristo Jesus.